Boa! Se você chegou até aqui, é porque você se interessou nesse conteúdo. Eu sou o Cláudio Raiscas e quero te mostrar qual lente usar em seu vídeo e por quê. Segue aí! O objetivo desse vídeo é te ajudar na escolha da lente certa para o seu enquadramento, entendendo os specs e o conceito das lentes, assim entender qual lente usar para chegar ao melhor resultado. Mas antes de começarmos a falar das lentes, eu quero te pedir para você curtir esse vídeo, se inscrever no canal e ativar as notificações. Para começar a falar das lentes, temos que falar primeiramente dos planos, dos enquadramentos. E para facilitar, podemos dividir os planos em três setores: planos wides, planos médios e planos close. Basicamente, se dividirmos as lentes conforme o seu campo focal, entre os planos, nós iremos ter as lentes que devemos usar. Mas é claro que isso não é tão simples assim. Temos outros pontos a definir quando falamos de lente que iremos escolher. Mas continuando na divisão, podemos entender como as lentes wide, lentes de 7mm até mais ou menos 24mm, lentes planos médios, que são as lentes de 35mm até 85mm, e o plano close, as teles, que são lentes de 100mm para cima. Então, quanto menor o número, mais wide e mais aberto o plano, e quanto maior, mais fechado. Outro ponto importante na hora de escolher uma lente é com relação à íris. Saber se a lente é clara ou rápida, como algumas pessoas falam. A íris é responsável por controlar a quantidade de luz que entra através da lente e também ela muitas vezes é responsável pela quantidade de foco e desfoco no fundo dessa imagem, dessa lente. E esse é um fator determinante para o valor de uma lente, pois normalmente lentes que têm uma íris que abre mais, trazendo mais luz e mais desfoque, costumam custar mais caro, ainda mais se elas forem lentes zoom, pois existem toda uma mecânica a serem resolvida para essa construção. Mas uma coisa importante é o tamanho do sensor que a lente foi construída para atender. E isso também vai ser determinante para o valor dessa lente. Muitas vezes até mais do que com relação à íris, pois nesse caso a conta fica bem simples. Quanto maior o sensor, mais vidro eu preciso, mais caro para construir. Quanto menor, menos vidro e mais barato, simples assim. Voltando a falar de enquadramento e distância focal, o que temos que entender é o seguinte: eu não devo colocar uma lente na minha câmera, andar para frente e para trás tentando achar todos os planos. Essa não é a ideia correta, pois cada distância focal tem uma característica e você deve usar isso a seu favor. Claro que temos um range de lentes que são bem versáteis e você consegue utilizar elas em vários planos, enquadramentos. Essas são as lentes que têm uma distância focal mais perto do que o nosso olho enxerga. Normalmente varia de 28 a 35mm. Até 50mm é possível também ter uma versatilidade muito interessante. Porém, você acaba perdendo algumas características utilizando somente elas. O que eu quero dizer com isso é que se você está com uma lente e quer abrir um pouquinho o plano, muitas vezes você pode dar um passo para trás e ter o plano desejado ou vice-versa. Ou pensando um pouco diferente, você tem um espaço pequeno, pouca profundidade e precisa ter um plano médio. Você terá que utilizar uma lente wide. Porém, você vai ter também pontos negativos quando você está captando uma região ampla com ela. E assim, nós entendendo que você está utilizando essa lente em um local pequeno, nós temos que entender também que ela vai trazer algumas distorções no canto da sua imagem e também no objeto que você está captando, deixando ele mais fino, sim, mais fino. Isso significa que se você utilizar uma lente wide, você pode parecer até mais magro, pois não só magro, geralmente mais esticado, geralmente com uma distorção estranha que não é comum para a nossa realidade. Pois o que nós tentamos fazer o tempo todo no audiovisual é criar uma imagem que passe uma sensação de naturalidade para o telespectador. Assim, automaticamente, isso será mais agradável para ele assistir. Então agora vamos falar de algumas características dessas lentes para a gente entender melhor ponto a ponto. Começando com as lentes wide ou grande angular, são lentes que são utilizadas para planos abertos. Elas são ideais para captar um grupo de pessoas, paisagens, ambientes internos ou até fachadas. Elas são muito usadas também em arquitetura, pois você consegue mostrar uma amplitude dos lugares ou daquele objeto que você está querendo pegar. Essas lentes têm uma distância focal menor, deixando assim a imagem mais focada, com
com um desfoque mínimo, facilitando assim a utilização dela para movimentos longos, pois além de você ter mais coisa focada na imagem, por ser uma lente aberta, ela também vai dar uma impressão de mais estabilidade. E com isso nós conseguimos entender que se você quer utilizar a sua câmera para fazer um movimento, para o gimbal, essas serão as suas lentes ideais. Um dos principais pontos negativos dela é que em alguns casos elas trazem distorções por serem muito abertas, o famoso olho de peixe. Agora vamos falar das lentes normais que são utilizadas para os planos médios. São as lentes mais versáteis. Normalmente são lentes de retratos, lentes que você utiliza para captar um depoimento, uma comunicação direta com o público. Ela traz uma naturalidade muito grande, deixando assim um conforto visual para a sua imagem. Com essas lentes, a distância focal começa a diminuir, então se você gosta daquele efeito do fundo desfocado em sua imagem, essas lentes começam a fazer sentido. Assim você consegue separar o seu objeto do fundo, dando local de destaque para ele em sua captação. Essas lentes são muito usadas também para movimentos orgânicos, aqueles movimentos que não são ultra suaves, mas também não são imagens tremidas. Muitas vezes, com a câmera na mão, você consegue gerar uma imagem onde o movimento é natural. Essa técnica é muito usada para diálogos com movimentos ou cenas de ação em que se espera uma imagem bem orgânica. Um ponto negativo, ou melhor, um ponto de atenção, é que por serem lentes muito versáteis, elas se tornaram muito populares. Assim, existe uma infinidade de marcas, modelos e qualidades a serem avaliadas antes de adquirir uma lente dessa. Entretanto, essa popularização ajudou a termos lentes mais acessíveis, sendo elas as lentes mais baratas de se encontrar hoje em dia. E por último, vamos falar sobre as lentes para close, lentes teleobjetivas ou até super teleobjetivas. É muito comum você ver essas lentes sendo utilizadas em ambientes que você não pode chegar perto do objeto, como na natureza, que por questão de segurança ou até para não espantar os animais, você precisa ter uma certa distância do objeto, pois ele te aproxima muito do ângulo necessário para ter uma imagem ideal. E por último, são lentes incríveis para close em objetos e pessoas. Essas lentes são muito usadas também em documentários ou depoimentos em uma câmera B, para pegar um insert, um extra ou muitas vezes com um segundo ângulo do entrevistado, sendo o ângulo mais intimista, trazendo até humanidade para a cena, aproximando o público do personagem. Seguindo o conceito de distância focal como uma lente tele, você terá a menor distância focal da categoria. Quanto mais fechado, menos foco você tem, trazendo assim aquele fundo bem desfocado que muita gente gosta. Uma característica muito importante que acontece ao você ir fechando o campo focal da lente, ou melhor, tendo a lente mais tele, mais fechada, é que de certa forma a imagem vai se achatando. Eu disse aqui para vocês que se você utilizar uma lente wide, você vai ter uma imagem onde o objeto fica mais fino, talvez deixando a imagem com uma profundidade maior e muitas vezes com a sensação de que o fundo está mais distante. Aqui com a lente tele, acontece o efeito inverso, o objeto fica mais achatado, talvez até mais gordo, trazendo o fundo mais para perto do objeto. Um ponto negativo sobre elas é que normalmente você precisa de um tripé para utilizar esse tipo de lente, pois fica quase impossível a estabilização delas quando utilizada com a câmera na mão. Elas são muito utilizadas também para eventos, shows, onde você pode aflorar aquela parte artística em movimentos suaves, brincando com foco e posicionamento dos seus objetos. Bom, agora que você conhece um pouco mais sobre as lentes, você consegue identificar a sua necessidade e talvez ser mais assertivo em suas escolhas. Outra coisa que eu quero passar para vocês também, que é muito comum, vocês encontrarem lentes zoom no mercado, onde você tem vários campos focais em uma lente só. Mas você pode verificar que elas acabam sendo separadas mais ou menos como nós fizemos aqui. Então você pode utilizar o mesmo conceito que eu te passei nesse vídeo e chegar no resultado ideal. Aê, chegamos ao final de mais um vídeo. Muito obrigado para você que chegou até aqui. E agora é aquele momento de você deixar o comentário, falar o que achou desse conteúdo, pois ele deu um trabalhão para ser criado. E já te peço um favor, não se esqueça de curtir o vídeo, se inscrever no canal e o mais importante, compartilhar com aquele amigo filmmaker que gosta do audiovisual e quer aprender coisas novas, tá ok? Valeu!